Agora, o problema maior enfrentado pelos Humeanos é o que Van Fraassen chamou do problema da identificação. Bom, Van Fraassen é um empirista, certo? E moderado, como ele se autodefine. Realmente é imoderado, porque ele é mais radical do que Hume, porque Hume admitia a existência de leis, chama de leis da natureza, embora naturalmente Hume estava muito contra qualquer tipo de metafísica, mas para Van Fraassen não existem leis, para Van Fraassen não existem leis, nem no sentido de regularidade. Okay? Tem que eliminar as leis da reflexão filosófica e eliminar as leis das problemáticas em filosofia da ciência. Então, Van Fraassen critica a própria noção de lei e, como disse, ele tenta substituí-la pela noção de simetria. Agora, ele tem dois problemas. Bom, o primeiro problema é o problema da identificação. E o segundo problema, vamos ver, é o problema da inferência. Então, tem dois grandes problemas que qualquer concepção filosófica das leis tem que resolver. Vamos falar agora do problema da identificação. Esse problema da identificação tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto epistêmico e o segundo aspecto é ontológico. Então, o problema epistêmico é de saber como discernir os enunciados nomológicos dos enunciados meramente acidentais, enunciados que, embora sejam verdadeiros, são verdadeiros de maneira meramente acidental ou fortuita, ok? Como enunciado, todas as moedas no meu bolso são moedas em reais. Moedas em reais, se diz isso? Sim. São moedas reais, mas em real. Centavos de reais, é verdade. São centavos de reais. Proposição universal, verdadeira, mas que ninguém de razoável considera como sendo uma lei científica ou uma lei da natureza. Ok? Então, como distinguir, como fazer a triagem, como decidir, como reconhecer, okay? Como enxergar as leis autênticas desses enunciados cuja verdade universal, cuja verdade é meramente acidental. O segundo aspecto é qual é o tipo de fato. O problema é ontológico. Qual é o tipo de fato a propósito do mundo objetivo que confere aos enunciados nomológicos seu estatuto específico de nomicidade. Então, essa é a citação que se encontra aqui. Temos que identificar o tipo de fato a propósito do mundo. Então, esse é o aspecto ontológico, propósito do mundo, que dê à palavra lei seu sentido. Então, tem que distinguir um enunciado P de um enunciado P é uma lei. Certo? Esses P é uma variável proposicional. Vamos supor, todos os gases obedecem à lei de Bohr-Mariotte.
Ok? Esse seria o enunciado P. O enunciado P é uma lei, todos os gases obedecem a relação à fórmula de Bohr-Mariotte, é uma lei. Esse enunciado é uma lei. Ok? Então, as condições de verdade desses dois enunciados não são as mesmas. Então, o problema para os regularistas é o seguinte: o que torna um enunciado P verdadeiro são as regularidades. Pegamos o exemplo de Carnap, que é talvez mais fácil. Todos os corpos são pretos. P. Todos os corpos são pretos. Verdadeiro. O que torna esse enunciado verdadeiro, fazedor de verdade desse enunciado, é a regularidade que observamos. Observamos corpos, esses corpos são pretos. Ok? Agora, o que faz que o enunciado todos os corpos são pretos é uma lei? Qual é o fundamento no mundo do caráter nomológico desse enunciado P? Não basta que seja uma mera regularidade, tem algo a mais, senão nós não podemos distinguir ontologicamente enunciados do tipo todos os corpos são pretos como todas as moedas no meu bolso são centavos de real. Ok? Tá bom? Isso é importante, mas eu volto a falar sobre isso. Então, problema da identificação, seja epistêmico, seja ontológico. Então, o problema epistêmico, eu volto a falar sobre isto, com qual critério reconhecer os enunciados nomológicos sem correr o risco de confundi-los com proposições universais, cuja verdade é meramente acidental. Por acaso acontece que todas as moedas no meu bolso são centavos de real. Os neo-humeanos propõem, então, tem que propor critérios suscetíveis de distinguir leis como esse é um exemplo de Reichenbach. O empirista lógico próximo ao Círculo de Viena. Então, o enunciado, todas as esferas de urânio 235 têm um diâmetro inferior a 1 km. Isso é uma lei porque, bem, enfim, vocês sabem, o urânio 235 é radioativo. Se tem uma massa crítica, aí você tem uma explosão, uma bomba atômica. Okay? Então, é impossível, em certo sentido, que exista em qualquer lugar do universo esferas de urânio, amostras de urânio 235 que tenham um diâmetro superior a 1 km. Possível. Esse enunciado aqui falta alguma coisa no slide. Esse tipo de enunciado universal, que é um enunciado nomológico, tem que ser distinguido de outro enunciado que não é nomológico, que não é uma lei, como todas as esferas de ouro têm um diâmetro inferior a 1 km. É verdade, pelo que sabemos que não existe no universo esferas de ouro superior com um diâmetro superior a 1 km. Porém, esse segundo enunciado, todas as esferas de ouro têm um diâmetro inferior a 1 km, não é nomológico. Essas são as nossas intuições. Primeiro enunciado nomológico é uma lei, segundo enunciado não é uma lei. Esses dois enunciados são verdadeiros. Mas o primeiro enunciado parece ser uma lei autêntica, ao passo que o segundo parece enunciar uma característica apenas fortuita do nosso universo. Então, os regularistas
por todo mundo, né? Todos os filósofos que querem resolver o problema epistemológico da identificação têm que providenciar critérios para distinguir esses dois tipos de universo, de enunciados. Enunciados que são nomológicos e enunciados que não são nomológicos. Ok? Então, os filósofos empiristas tentaram resolver esse problema epistemológico da identificação. Tem Mill, tem Ramsey, e eles têm insistido na função das leis no contexto de um sistema teórico de proposições dedutivamente organizadas. Okay? Então a ideia é a seguinte: a ideia é que um enunciado não pode ser caracterizado como uma lei individualmente, tem uma lei sozinha, solta, um enunciado solto, sozinho, isolado, não pode ser caracterizado como lei, mas só podem ser caracterizados como leis enunciados que se encontram num contexto de uma teoria, de um sistema teórico de proposições dedutivamente organizadas em sistemas axiomáticos, certo? Então eles traçaram, esses dois filósofos, Mill, Ramsey, o caminho para uma visão regularista, sofisticada, que atingiu o seu auge com a concepção elaborada por David Lewis, filósofo americano, século XIX, que morreu há alguns anos atrás. Filósofo realmente brilhante e importante. E que chama, então, de concepção de Mill, Ramsey, Lewis, MRL. Então, a concepção das leis, MRL, é a concepção neorrealista mais sofisticada que existe hoje em dia. Qual é o critério epistemológico de Lewis? Então, Lewis diz: uma lei é uma proposição universal que figura como teorema ou axioma, ok, uma proposição universal, em todos os sistemas dedutivos verdadeiros, ok, realizando a melhor combinação de equilíbrio e força. Então, o enunciado é uma lei, se pertence a um sistema axiomático que realiza o melhor equilíbrio entre a simplicidade, de um lado, e a força. Está errado aqui essa citação. Realizado a melhor combinação é melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade. Então, eu vou escrever isso aqui para evitar confusão. E simplicidade. Ok? Então temos agora que definir a noção, Lewis o faz, definir a noção de força e a noção de simplicidade. Infelizmente, essas duas noções, para os sistemas axiomáticos, não é nada fácil de definir. Bom, em primeiro lugar, primeiro passo, a simplicidade é, digamos, poder ser a economia, o sistema econômico, o sistema axiomático mais econômico, com poucos axiomas,
com poucos termos primitivos, com mais simetria, essas coisas. Então, essa seria a simplicidade. Também a simplicidade de uso, de emprego, para empregar uma teoria para salvar os fenômenos. E, em segundo lugar, a força diz respeito ao sucesso empírico de uma teoria. A força diz respeito ao sucesso empírico de uma teoria. Uma teoria será considerada mais forte quando sucede, quando dá conta de uma quantidade maior de fenômenos, o sucesso empírico. Uma teoria que tem sucesso empírico é uma teoria que é capaz de prever e de explicar com precisão um grande número de observações ou de resultados de mensurações. Então, esse é o conceito de força, segundo Lewis. O primeiro problema aqui, além da dificuldade de definir em modo rigoroso as noções de simplicidade e de força, de poder empírico, é que esses requisitos, então nós preferimos teorias que têm grande sucesso empírico e que ao mesmo tempo são simples. Mas esses dois requisitos se opõem, são antinômicos. Então, como podemos perceber essa antinomia, esse conflito entre esses requisitos? Pense primeiro na noção de simplicidade. Simplicidade é uma tautologia. Uma tautologia em lógica é, por exemplo, chove ou não chove. Chove ou não chove. Exemplo clássico. É verdade, universal é verdade. Mas esse tipo de enunciado não permite prever nada. Não permite prever se vai chover ou não. Certo? Ok? Então não tem conteúdo. Não tem conteúdo empírico. É bem simples. Essa seria a minha teoria. Uma proposição universal, um axioma. Chove ou não chove. Todos os dias chove ou não chove. Bom, bem simples, mas poder empírico nulo, zero. Por outro lado, uma teoria que consistiria num almanaque, uma tabela astronômica, uma tábua astronômica, com todas as posições de Marte em relação às estrelas, para todas as horas, todos os dias, durante 1000 anos, digamos assim, 100 anos, enfim. Bom, então essa pode ser útil, mas é complicado. Não é muito simples. Um almanaque é simplesmente uma recordação, uma compilação de resultados de observações. Ao passo que uma teoria astronômica permite, com pouco número de axiomas, calcular as posições de Marte, mas também de Vênus, de outros planetas, para qualquer momento. Então, o almanaque tem conteúdo empírico, permite prever o que vai acontecer, se a tábua for correta, mas não é muito simples, porque tem muitas proposições numa tábua. Okay? Ao passo que se você tem um pequeno número de axiomas, porque a mecânica clássica de Newton permite calcular essas tábuas, as entradas dessas tábuas. Ok? É por isso que Lewis fala em equilíbrio. Temos que escolher
os sistemas axiomáticos que realizam o melhor equilíbrio entre esses requisitos opostos, a força empírica, o poder empírico, de um lado, e a simplicidade do outro lado. Esse é o critério de Lewis. Então, uma lei é uma proposição universal, verdadeira, que pertence ao sistema teórico que realiza o melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade. Lewis acrescenta que todos, todos, a palavra todos, isso está correto, pelo menos na citação, que uma lei pertence a todos os sistemas que realizam o melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade. Porque pode existir várias axiomatizações, certo? Várias, pode ter, não está garantido que exista só uma possibilidade, que existe só uma teoria que realiza o melhor equilíbrio de força e de simplicidade. Pode ter várias, e aí, se tem duas teorias que realizam essas qualidades, essa qualidade de melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade, as leis são os enunciados comuns a essas teorias. Ok? Então, tentamos construir conjuntos teóricos cujas certas proposições universais implicam, logicamente, uma classe potencialmente infinita de enunciados que descrevem, por exemplo, as posições dos planetas. É mais econômico e mais simples. Então, gostamos de teorias abrangentes, mais universal possível. Porque quanto mais universal, quanto maior o conteúdo empírico, quanto maior o poder empírico. E procedendo desse modo, podemos ser levados a negligenciar certos dados de observação. Por exemplo, podemos ser levados a negligenciar, na mecânica de Newton, as cores. Ok? Então, tem sempre, no processo de abstração, gostamos de teorias mais universais possíveis, mas sempre em relação a qualidades, propriedades em número limitado. Então, procedendo desse modo, podemos ser levados a negligenciar certos dados de observação. Por outro lado, então, o extremo, a posição mais extremista, seria propor, como falei, uma teoria parcimoniosa que esteja de acordo com as observações, como chove ou não chove. Tautologia, uma proposição desse tipo, que é sempre verdadeira, pode acontecer qualquer coisa no mundo. Essa proposição se chama, na lógica, uma tautologia. Essa tautologia é naturalmente compatível com todas as observações possíveis, mas é, obviamente, desprovida de qualquer conteúdo informativo e preditivo. Bom, em certos contextos, isso é brincadeira, de que há a possibilidade de que chova. Okay? Então, talvez tenha um pequeno conteúdo empírico. Os desiderata de simplicidade e de força são antinômicos. Os que se ganham em simplicidade se perdem em força. Então, tem que considerar, segundo Lewis, os sistemas mais equilibrados, aqueles que realizam o melhor equilíbrio entre esses requisitos. É isso que os cientistas fazem, de fato. Mas os requisitos de melhor equilíbrio entre a simplicidade e a força podem ser realizados por diversas axiomatizações. E Lewis, então, por isso definiu uma lei como uma proposição comum a todos os sistemas dedutivos que realizam, de novo, o melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade. Isso é fundamental. Uma proposição não pode ser qualificada como nomológica tomada isoladamente. Só pode ser uma lei no âmbito de teorias axiomatizadas. Então, assim, Lewis pensa ter resolvido o problema epistemológico da identificação
tá? Você pode identificar, reconhecer uma lei é uma proposição universal que pertence a um sistema axiomático que realiza o melhor equilíbrio entre a força e a simplicidade. É isso que aí você pode reconhecer, esse é o critério epistemológico. Você sabe que o enunciado é uma lei quando satisfaz essa exigência. E também Lewis pensa ter resolvido o problema das leis vácuas. Então, uma lei vácua é uma lei que, não é falsa, porém, não é considerado falsa, porém, não tem nada no mundo, não existe nada no mundo que torna ela verdadeira. Exemplo, a lei da inércia. A lei da inércia. A lei da inércia é que todo corpo livre de força se move com velocidade constante em grandeza e direção, certo? Então, quando não tem força que age sobre um corpo, esse corpo se desloca com velocidade constante em linha reta. Essa é a lei de inércia. Sabemos que nesse mundo tem a gravitação. A gravitação é uma força, uma das 4 forças fundamentais da natureza, e a gravitação é uma força que você não pode eliminar. Não pode eliminar. Não é possível construir ecrãs contra a gravitação. Ao passo que a força eletromagnética pode ser eliminada. Se for com cargas em repouso, positivas e negativas que se cancelam, aí você pode eliminar as fontes de forças eletromagnéticas. A primeira lei de Newton, exatamente. Então, essa é considerada como sendo uma lei vácua, porque na realidade não existem movimentos inerciais. Bom, aqui tem alguns pormenores sobre os quais. Mas essas leis vácuas podem ser consideradas como leis, porque a lei da inércia, segundo Lewis, pertence a um sistema axiomático tomado como uma totalidade verdadeiro e que contribui à simplicidade. É o melhor equilíbrio entre a simplicidade e a força empírica. Certo? Então, a lei da inércia para a questão depois. Vamos deixar as questões para depois. A questão é depois. Porque, e aí, então, a lei da inércia, embora vácua, pode ser considerada, segundo Lewis, como uma lei, porém, porque contribui ao fato que o sistema teórico realize o melhor equilíbrio entre a simplicidade e a força. Agora, vamos olhar ao problema da identificação sob seu aspecto ontológico. Então, se quisermos conservar o núcleo do empirismo, não é o empirismo newtoniano. Por mais que eu leio esses slides, sempre tem erros. Então, mas normalmente, enfim, se quisermos conservar o núcleo do empirismo Humeano, não é newtoniano, o empirismo de Hume. O empirismo de Hume, que é o objetivo de Lewis, porque o Lewis se considera um empirista, discípulo de Hume. Se quisermos conservar o núcleo do empirismo de Hume, as leis descrevem regularidades. Os fatos do mundo que tornam as leis verdadeiras, ou pelo menos o sistema axiomático verdadeiro, devem ser regularidades observáveis.